Perfeito, então. Olá, gente. Boas-vindas aí a todos e a todas, né? Eu sou o professor Sandro. Vou fazer a mediação dessa conversa, desse bate-papo. Eu sou conselheiro da Ampesc, da diretoria, né? A gente agradece a presença de vocês, também em nome do professor César, que é o nosso presidente. Eu sou diretor da Faculdade de Senspeg de Joinville. Então, a gente, com muita alegria, começa a semana aprendendo, né? É muito bom começar aprendendo, especialmente nós que trabalhamos com educação, né? A nossa razão de ser é acordar todo dia e aprender alguma coisa a mais todo dia, acordar todo dia e aprender alguma coisa a mais todo dia. E como é bom. Mais do que aprender, é bom também ensinar, compartilhar, partilhar os conhecimentos, né? Agradecer desde já ao Grupo Crátilo, né? Que vem nos apresentar hoje, discutir um pouco conosco, nós que estamos à frente de gestão, ou mesmo liderando salas de aula, o quanto é importante a gente ter o conhecimento sobre o mercado educacional brasileiro, as transformações, as necessidades deles, as potências que ele tem, as fragilidades também, né, que não são poucas, que vem se demonstrando ao longo do tempo agora. Especialmente a gente mira muito quando sai o resultado do censo, né, a gente vai olhar para ele e ali é um dado estatístico, então é um insumo muito grande, né, para que a gente possa ter uma matéria de trabalho a partir dele. E a ideia hoje, então, é conversar sobre essas duas pesquisas. Já vou apresentar o Crátilo e os nossos dois debatedores aqui. Uma pesquisa especialmente a partir do último censo que a gente teve agora, uma análise muito, muito bacana, muito bem feita. Eu acabei olhando de manhã já a apresentação, assim, eu acho que vai ser muito gostosa para todo mundo que está aqui. E uma segunda pesquisa em primeira mão do Grupo Crátilo, eles devem lançar amanhã ou na quarta-feira, nós vamos conhecer agora, a gente vai conhecer agora em primeira mão, uma pesquisa que eles fizeram com os gestores de marketing. Então eu acredito que vai ser um espaço bem gostoso de debate, de muita construção, de muita partilha e de muita troca também, né? Gostaria de apresentar o Bruno Barreto, ele é o fundador e o CEO do Grupo Crátilo, ele é doutor em comunicação, MBA em gestão universitária, ele tem mais de 20 anos de experiência no setor educacional, atua em diretorias acadêmicas, de planejamento, de AD, de marketing, em vários lugares do Brasil, e também ele é avaliador do Ministério da Educação para credenciamento de instituições de AD. E o Alexandre Rosa, ele é diretor de marketing e operações do Grupo Crátilo, ele é graduado em administração, ele é mestre em relações internacionais, e também tem uma grande experiência em grandes grupos educacionais, atuando como diretor acadêmico, especialmente diretor de marketing e comercial. Por fim, o Grupo Crátilo, né, hoje que nos está dando esse presente nessa tarde de hoje, ele é composto por 3 empresas voltadas para a educação. A Crátilo Educacional, que ela é especialista em captação de alunos, a Caimã, que é a agência de publicidade e propaganda, e o B2 Edu, que é soluções de negócios para a educação. Então é com essa turma aí, com essa dupla poderosa, que a gente vai começar essa bagunça boa, né, de segunda-feira, que é a bagunça do conhecimento, a bagunça da troca aí. Então, Bruno, por favor, fique à vontade aí e bora que todo mundo quer trocar e quer aprender um pouco aí com vocês hoje. Perfeito, obrigado aí, professor Sandro. Já começar agradecendo a Ampesc, acho que a terceira, né, Valquíria, a terceira parceria para estar compartilhando com o professor Sandro, né, colocou, acho que isso é muito nosso DNA também, de compartilhar informações, e sempre que a gente compartilha, a gente também recebe, né, professor Sandro? Então, é importante esses debates, a gente está avaliando aqui até um pouco antes de fazer a apresentação e depois abrir, né, para os questionamentos, para que a gente possa discutir de fato, mas até antes de entrar especificamente na apresentação, agradecer formalmente a Ampesc, né, por nos abrir as portas, convidar os associados para que a gente possa ter esse bate-papo aqui hoje à tarde com vocês, né, agradecer aí especialmente o professor César, né, por estar sempre muito atencioso conosco, a Valquíria, né, que sempre oportuniza, junto com a Mariana, de fazer esses eventos, e o professor Sandro por estar aqui conosco hoje, né, representando a Ampesc, e também instituições aí de Santa Catarina, né? A ideia aqui hoje, como eu estava colocando, e como a gente fez as outras vezes também, acredito que algumas pessoas participaram, né? A primeira live que a gente fez em conjunto com a Ampesc, inclusive, é muito similar ao que a gente vai colocar aqui, porque essa live de hoje, ela é uma segunda versão, vamos chamar assim,
né? Nós fizemos, se eu não me engano, no começo do ano, porque o ano passado o censo demorou ainda mais para ser lançado, né? Então, nós fizemos uma leitura ali dos dados do censo de 2022 e qual era o impacto disso no estado de Santa Catarina, e agora, nas últimas semanas, o MEC acaba de lançar aí, de divulgar os indicadores de 2023, que é o que a gente faz nessa leitura, né? Até antes de passar para a apresentação e falando isso de censo de 2023, né, sempre é importante fazer esse adendo que sem inteligência de dados, né, é muito difícil a gente trabalhar qualquer planejamento estratégico, ter qualquer visão, né, é óbvio que a experiência de todos, o que a gente tem de know-how, a parte empírica, ela é muito importante para se construir projetos de sucesso, mas a gente, óbvio, precisa ter aí, né, os subsídios, né, está pautado com os dados, o que o mercado traz, né? E, infelizmente, o Ministério da Educação tem uma defasagem gigante na entrega dos dados do censo, né? É bastante até incompreensível a gente estar numa sociedade tão tecnológica como a gente tem hoje, todos os dados já estão em posse do Ministério no mesmo ano que a gente precisa, né, quem gestor de instituição aqui, antes de fechar aquele ano letivo, a gente informa todos os dados para o censo, e essa tabulação sempre demora, né? Então, aqui hoje, dia 21 de outubro, que a gente está fazendo esse bate-papo com vocês, todos estão com um planejamento bastante engatilhado, até pronto de 2025, né? Então estamos falando de o que vai ser 2025, e os dados que o Ministério nos traz são os dados de 2023, né? Então, fazendo esse parênteses, né, mas é o que nós temos, certo? Então, sabendo até dessa defasagem que a gente tem com relação essa defasagem temporal, né, para nessa efetividade, analisar esses dados, nós começamos desde o ano passado, também dentro aqui do Grupo Crátilo, fazer uma rodada de pesquisas com gestores de marketing do Brasil inteiro. E aí a gente consegue ter um termômetro, óbvio, muito mais próximo, né? Então, eu vou fazer essa apresentação do cenário nacional, um recorte para o Rio Grande do Sul e principalmente Santa Catarina, e o Alexandre vai nos apresentar, que também é da região sul, ele fica baseado em Curitiba, né, tá em estado vizinho de Santa Catarina, sei que também tem associados em Curitiba, né, Valquíria também em outros estados, óbvio que são bem-vindos, a nossa ideia também é repetir isso em outros estados, à medida que a gente tenha, né, essa possibilidade. O Alexandre vai apresentar essa pesquisa, que, como o professor Sandro colocou, a gente ainda não divulgou, a gente terminou de fazer a tabulação dos dados nesse final de semana, e ela é uma análise nas 5 regiões brasileiras, de especificamente como foi a última captação, como terminou 2024.2, né, o segundo semestre de 2024. Aí ali a gente vai ter uma leitura, de fato, dessa movimentação de mercado, o mercado cresceu, como que isso está, somado ao que a gente tem de dados oficiais do censo. É óbvio que a pesquisa que a gente faz aqui é uma amostragem, não é um censo, né, onde todos têm essa informação, mas acho que assim a gente consegue ter subsídios e uma boa base de informações para que a gente possa discutir e apresentar aqui hoje nesse nosso debate, né? Dentro da ideia aqui, eu vou fazer um panorama rápido de como está o cenário nacional, onde o que a gente está, como a gente está inserido, como é que tem essa movimentação, principalmente depois de pandemia, e aí fazemos o recorte à região sul, bem rapidamente, e específicos dados do estado de Santa Catarina, tá? Com base, óbvio, no censo de 2023. O primeiro ponto que eu trago aqui para a gente avaliar são os números gerais, né? Tanto o número de ingressantes, como o número total de matrícula. Então, sempre durante a pesquisa que vocês lerem ingressantes, são os calouros, né? São as pessoas que começaram naquele ano, e quando falo matrículas, a gente está pegando o número total de matriculados. E aí está somados, quando a gente falar em matrículas, tanto veteranos como quem está iniciando o curso. E um recorte importante também para a gente colocar, já desde o início, que essa apresentação ela é focada no mercado particular brasileiro, tá? Então, todos esses dados são das instituições privadas, tá? A gente exclui os dados das instituições públicas, primeiro pelo peso, né, que a educação superior privada representa no país, e segundo que as estratégias, a ideia dessas pesquisas, desse compartilhamento que a gente faz é realmente subsidiar a gestão das instituições privadas, né, de como melhorar, né, a sua performance, sobretudo do ponto de vista de captação de alunos. Então, a gente faz isso bastante focado, considerando só o presencial, tá?
presencial não, desculpa, o mercado particular e presencial e EAD. O ano passado foi um ano, e esse ano com certeza a gente bate essa marca dos 8 milhões de matrículas, né? Isso para um país como o nosso é uma marca bastante considerável, né? Considerando todos os índices de escolaridade que a gente tem, desde aí dos anos 90, do século passado, a dificuldade que a gente tem em crescer, né, a taxa de escolaridade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, dentro com o nível superior, né? Então, a gente chega ali a quase 8 milhões, são 7,9 milhões no ano passado, e se a gente for considerar públicas e privadas, a gente chega a quase 10 milhões, né? Então, as instituições privadas representam aproximadamente 80% do total de matrículas do país, né? E as públicas, então, são 8 milhões aqui, 2 milhões, arredondando os dados, nas instituições públicas. E isso mostra o peso e a importância da educação superior privada no país, né, para se cumprir metas, para se chegar às metas do Plano Nacional da Educação, para se ter melhores indicadores. Então, a grande locomotiva, quem tem feito o aumento desses números nas últimas décadas e possibilitado que mais brasileiros cheguem ao nível superior, são as instituições privadas, na sua grande maioria, tá? Isso é uma característica bastante peculiar do nosso país, né? Nós temos, quando analisamos os dados de 2019 e de 2023, considerando o ano antes da pandemia e o ano depois da pandemia, em 2023 nós tivemos mais matrículas do que de ingressantes, né? Nós tivemos mais ingressantes do que nós tivemos em 2019. Mas isso, sobretudo, por conta da educação à distância, que cresceu muito nesses últimos 4, 5 anos. O ensino presencial, quando a gente analisa a média nacional, nós ainda não chegamos aos resultados que nós tínhamos pré-pandemia, tá? Então, os resultados de 2019 ainda são números maiores para a educação presencial brasileira do que o que a gente vê na educação à distância. Isso é diferente, tá? Aí, aqui a gente faz uma margem histórica dos últimos 10 anos, né? Nós vamos procurar também, nesse slide, usando um pouco até para alinhamento, procurar sempre em cada slide buscar as informações principais, porque como são muitas informações, pode ficar bastante cansativo e tal, e nós vamos compartilhar isso no final da nossa live, a gente vai enviar para todos, e óbvio que vamos continuar à disposição também, não só no debate posterior aqui, como para que a gente possa discutir isso em outros momentos também. Calma aí, que eu acho que travou aqui. Tá bom. Falando um pouco que eu tinha colocado ali de taxa de escolarização, a gente tem um grande paradoxo, né, com esses dados. Coloquei no slide anterior que chegar nessa casa dos 8 milhões é um marco importante para nós, porém, quando compara-se o Brasil com os outros países, esse número não é um número significativo do ponto de vista de um país em desenvolvimento e todas as perspectivas que o país tem, né? Então, se a gente analisa hoje o percentual de jovens, né, que estão frequentando entre 18 e 25, se eu pegar toda a população ali de 18 a 25 anos, 24 anos no território nacional, a gente tem ali quase 50% que concluiu o ensino médio, que não entrou nos bancos escolares, né, que não estão fazendo uma educação superior. Então, a gente tem ainda, eu sempre coloco isso quando a gente está falando marketing, é óbvio que é extremamente importante, a gente vai fazer isso, inclusive, dentro dessa apresentação hoje, conhecer mercado, conhecer concorrência, mas nós temos um potencial gigante. Às vezes a gente está olhando só para o concorrente, quantos alunos ele tem ali, vamos fazer aqui, né, o que é tradicional de mercado, fazer as políticas de transferências, etc. Mas e aquele grupo, e esse volume que não está em lugar nenhum, né? Esse grupo que não está em lugar nenhum é muito maior do que o número que está dentro dos nossos campos, né? Então, quais são as estratégias para que a gente consiga ampliar nossa base de alunos para um público que nunca esteve na educação superior, né, como a gente está pegando alguns números aqui. E quando a gente fala em números gerais, e aí já pegando uma faixa um pouco maior, de 25 a 34 anos, que é o primeiro recorte que a gente traz aqui, que seria a idade que, em tese, quem terminou o ensino médio e fez o ensino superior, ele já tenha a sua diplomação.
Tá? Então, a média dos países da OCDE é de quase 50% da população, então quase metade da população dos países da OCDE, quem tem de 25 a 34 anos, possui a educação superior, e no Brasil a gente amarga ali nos 22% ainda, é menos da metade dessa média. Isso nos coloca atrás de vários outros países da própria América Latina, como México, Colômbia e Chile, tá? Então a gente ainda tem um grande esforço para crescer e para atrair mais. Quando a gente amplia essa faixa, se eu vou pegar de 35 a 64, a gente tem uma taxa ainda menor, que chega a 15% da população nessa faixa etária. Quando a gente está falando do EAD, que é quem tem possibilitado até que a gente cumpra, como eu coloquei, os objetivos nacionais ali de escolaridade, e achei esse gráfico, essa representação gráfica das cidades com polos, bastante representativa, que ela traz ali o número de municípios que tinham polos em 2014 e o que a gente tem em 2023. Então, educação à distância, é óbvio que a gente já tem ouvido isso sempre, né, mas acho que o gráfico representa visualmente isso, que chegou a lugares que em regiões que nunca teve acesso à educação superior. Então, a educação à distância é um grande impulsador aí, né, de matrículas e desenvolvimento em regiões até então sem a educação superior. E esses números, a gente praticamente mais que dobrou ali o número, né? A gente tinha em 2014 1.600 municípios com polo de educação à distância, e a gente chega em 2023 a 3.000 cidades, 3.300 cidades com polos de EAD. O nosso objetivo também com essa pesquisa sempre é analisar os recortes, né? Então, óbvio que os números nacionais são um parâmetro, como a gente estava colocando até aqui, mas como é que a gente está isso em cada região brasileira e principalmente onde eu estou situado? Como a minha região se comporta, quais são os cursos mais buscados, como é que está a concorrência aqui dentro? Então, como também é sabido por todos, o mercado do Sudeste é o grande mercado do país, com 46% de todas as matrículas, né, seguidos da região Sul e da região Nordeste. A região Sul possui mais alunos na educação à distância do que a região Nordeste, mas no presencial a região Nordeste tem mais alunos do que na região Sul, tá? E aí, já entrando aqui específico para esses dados mais ampliados, tá? Nenhuma região nós chegamos aos números do presencial pré-pandemia, tá? Então, considerando isso, a gente tem uma defasagem, como eu já tinha colocado ali dentro do início. Mas analisando números totais de alunos, todas as regiões cresceram, comparando ali de 19 até o ano passado. Numericamente, a região que mais cresceu foi a região Sudeste, seguida da região Sul, com 274 mil matrículas a mais do que o que tinha antes, e depois as outras regiões. A região Sul, o que chama atenção no gráfico que está aqui mais embaixo, né, que a gente está falando ali da retomada do presencial e da dificuldade ainda dos números de 2019, mas a região Sul, quando a gente compara, é óbvio que ela teve uma grande queda aqui de 19 para 2020, né? Mas em 2021 foi o fundo do poço, vamos chamar assim, subimos para 160 milhões e agora houve um crescimento de 22 para 23, de 160 para 165, né? Ainda abaixo dos 193 que a gente tinha aqui, mas há esse crescimento. Isso nas outras regiões, Sudeste cai, né? 23 captou menos no presencial do que 2022, o Centro-Oeste também captou ligeiramente menos, o Norte cresceu, assim como na região Sul, e o Nordeste ficou estabilizado ali o número, tá? Então, há um sinal ali positivo quando a gente fala da região Sul para educação presencial. Os cursos mais buscados, comparados ao último censo, a gente tem pouquíssimas mudanças, né? Alguns cursos se despontam mais ali dentro das primeiras posições, como é o caso da própria medicina, que já é o quarto maior curso presencial, né, do país, direito, há muitos anos é o maior curso, seguido da psicologia, a enfermagem e a medicina, quando a gente está falando em presencial. E na educação à distância, as licenciaturas e a área de negócio, que são os maiores cursos,
e a saúde também tem crescido, né, a gente começa a ver aqui a própria educação física, né, quando não está falando da licenciatura, que entra para a parte de saúde, a enfermagem, nutrição, farmácia, biomedicina, então há uns 2, 3 censos a gente observa já esse crescimento que a área da saúde está tendo na educação à distância, e a gente vai consolidar isso também nos outros dados. Quando a gente analisa especificamente a região sul do país, o maior número de matrículas está no estado do Paraná, seguido do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com 1/3 aproximadamente dessas matrículas, tá? E aqui a gente tem um pouco dos dados dentro dessas regiões. Santa Catarina, a gente tinha em 2019 37% do total de matrículas no presencial, e a gente chega em 2023 a 20%, né? Então, há uma redução bastante significativa percentualmente nesse processo, e saímos de 63% para 80%, né? Então, a cada 100 alunos matriculados na região sul, 80 pessoas estão em cursos da educação à distância. Esse movimento também é observado em todos os estados da região sul. Os cursos, os top 10 dentro da região sul também são bastante similares ao que a gente vê no mercado nacional, só realmente a ordem deles que mudam um pouco, né? Ou alguns que não entraram aqui, como aqui o recorte são só dos 10, né? Então aqui, por exemplo, a medicina não está em quarto, como a gente vê no território nacional, né? Aqui a gente observa ainda a questão da administração como um grande curso na região sul. Isso é diferente do que o que a gente vê aqui nos cursos presenciais. A administração está atrás da medicina, quando a gente fala em nível nacional, e aqui a gente tem como terceiro curso o curso presencial. Porque eu tenho chamado a atenção no curso de administração, porque a administração e algumas licenciaturas são os maiores cursos, né, da educação à distância, e muitas instituições já até transformaram esses cursos só no EAD e já não ofertam dentro do presencial. Então ainda é um mercado consolidado dentro do presencial, né, na região sul, seguido de outros cursos na área da saúde, e a parte da EAD, também como a gente viu no território nacional, tanto as licenciaturas como cursos de saúde chegando nas primeiras posições, e a área de negócio, que é consolidada já há muitos anos, né? Quando a gente foca especificamente em Santa Catarina, aí aqui a gente ilustra já os números, não só os percentuais, a gente tem o CARG, que a gente chama, que é esse número que nós estamos observando, tanto aqui como aqui em cima, ela é uma média ponderada considerando um determinado período, tá? Então, se a gente for analisar de 2019 a 2023, entre aumentos e descidas de alunos, como que historicamente, se eu fosse dividir isso por ano, qual que seria essa métrica? Então, aqui a gente tem uma queda de 6% no ensino presencial, desde 2019, e o mercado EAD cresce ano a ano, aí uma média também de 15%, né? E os 80% aqui do EAD e os 20% do presencial, como a gente já havia colocado, né? Aqui a gente consegue entender um pouco melhor essa queda dentro do presencial, essa pequena retomada aqui, né, de 43 para 45 nos 2 últimos censos, mas ainda mais de 12, longe dos 57 que a gente tinha aqui dentro. Separamos isso também entre bacharelados e licenciaturas, principalmente para análises, crescimento de portfólios dentro das instituições, tá? Óbvio que o país tem uma cultura do bacharelado, é diferente do que a gente vê em países europeus, por exemplo, que cursos tecnológicos possuem um número de matrículas bastante considerável, não é o que a gente vê ainda de uma forma geral no Brasil. Entendendo os ingressantes, que também é um grande termômetro de cursos que estão sendo mais buscados, áreas, etc., no ensino presencial, apenas a área de tecnologia e saúde teve crescimento de 19 para cá. Tá? 10% de crescimento na tecnologia e a saúde 1%. Todas as outras verticais, nós tivemos uma redução do número de alunos. A área de educação é o que teve mais queda, com 24%, seguido aí de humanidades, engenharia e negócios. E aí a gente analisa, também não vou entrar em todos os números para não ficar maçante aqui a nossa conversa, mas do número total de matrículas dentro das áreas, 19 comparado a 23, qual é o comportamento, e de 22 com 23, né, pegam aí já após a pandemia, qual o comportamento que o mercado tem, tanto em volume total como bacharelado, licenciaturas e na área de negócios. Aqui só a educação presencial por enquanto, tá?
Dentro da educação presencial, também ranqueamos aqui entre os 20 maiores cursos o percentual, qual é a taxa de crescimento deles, né? Como a tecnologia chama atenção aqui, com 10% em média de crescimento desde 2019, e análise de desenvolvimento de sistema com 41% de crescimento desde 2019, né? O curso que mais cresce no estado de Santa Catarina, seguido de sistemas de informação, que também dentro da área de tecnologia, então só aqui, né, um grande crescimento. Chegamos na área da biomedicina, que é a saúde que está ali dentro, ciência da computação, mais uma vez, psicologia, odonto, podem ver que as primeiras ocupações, até chegar aqui na arquitetura, que é onde já está caindo o número, né, todos eles são tecnologias e saúde. Um pouco do recorte do volume de matrículas pelas instituições do Estado. A gente separou, nessa edição, os dados de presencial e de AD. A região sul do país, como é do conhecimento dos senhores, é a região berço de grandes educações de ensino à distância no país. Então, quando a gente considera números totais dentro da região sul, do ponto de vista estratégico e para entender, sobretudo, o posicionamento do presencial, esses números não são tão claros, assim, no sentido de como é que eu posso fomentar mais algum curso ou outro. Então, a gente separa isso para entender, e quando a gente vê as maiores marcas do presencial, não necessariamente, boa parte das vezes, não são as mesmas marcas quando a gente vai fazer essa análise daqui a pouco da educação à distância, né? Então, analisamos aqui as principais marcas, né, em volume total de alunos, a gente só está falando aqui de uma análise quantitativa, desde a parte de ingressantes, como o total de matrículas, né? Então, a gente vê que a instituição que mais matriculou calouros não é a mesma que mais tem número total de alunos. E aí, assim, a gente vai fazendo as correlações, né? Quem está tendo mais ingressante, qual é o movimento que isso pode representar dentro dos próximos anos em crescimento. Já quando a gente faz a análise da educação à distância, todos os campos do conhecimento tiveram números positivos, tá? Não só a saúde e a tecnologia, como a gente viu no caso da educação presencial, tá? E aí aqui a gente tem também, mais uma vez, todos esses números detalhados por todas as áreas, e a mesma coisa, a volumetria de crescimento. E aí chama bastante atenção, por exemplo, as áreas de saúde, como a farmácia, né, mais de 100% de crescimento por ano, né, dentro da saúde, a enfermagem aqui com 70%, e assim sucessivamente. E quando a gente analisa a educação à distância, óbvio que as principais marcas são marcas nacionais, mas uma parte considerável delas, o berço, como eu coloquei antes, é o Rio Grande do Sul, né? Então, o número também de ingressantes e o número total de matrículas. Tá? Da parte do censo, do que eu ia trazer aqui de dados para a gente abrir a discussão, é isso, né? Como a gente já tinha feito aquele parâmetro do que a gente viu de 2023, e o Alexandre vai apresentar agora essa pesquisa que nós realizamos com gestores de marketing sobre o intake passado, que a gente acabou de encerrar ali, né? As instituições de uma forma geral, aí no mês de outubro, setembro. Alexandre, te ajuda aqui na apresentação, como já está em tela, eu vou apresentando para você. Tá bom, obrigado. Pessoal, boa tarde. Então, eu sou Alexandre Rosa, eu sou diretor de marketing aí do Grupo Crático, estou do lado do Bruno ali nessas construções. Prazer falar com vocês. Rapidamente, tenho experiência bastante em instituições de ensino de pequeno e grande, médio e pequeno porte. Né? Trabalhei no antigo Grupo Positivo, que hoje é Cruzeiro do Sul, a Inspirar, enfim, no Rio de Janeiro também. Então, a ideia é trocar um bate-papo mesmo com vocês, até porque a pesquisa que a gente fez, principalmente com os executivos de marketing, é uma percepção, né? Obviamente, foi uma construção por parte deles. E a ideia é trocar alguns insights com vocês em relação a isso, e o mais importante, né? O quanto a gente pode fazer melhorias nesse momento agora, olhando agora a próxima captação de 25.1. Né? Geralmente, quando a gente tem acesso a informações assim, e também a informação que essa compilação de dados que o Bruno mostrou, é importante, eu tenho sempre esse olhar, assim, o que eu posso fazer para melhorar o meu processo, o que eu posso fazer para lá no final eu conseguir ter uma quantidade maior de alunos, com investimento menor do que eu tive o ano passado ou o intake anterior.
Eu acho que tem gente, eu vi entrando pessoas da área de mídia, gestores de marketing. Acho que o nosso grande desafio é como eu posso fazer mais com menos, e até olhando um mercado que em alguns locais ele vai reduzir o volume de alunos ou de candidatos interessados, e como eu posso também fazer, eu criar um pouco, acho que o Bruno colocou isso no início também, criar essa demanda. Existe uma demanda aí que a gente não consegue absorver, de pessoas que gostariam de entrar no ensino superior e não entram, por vários motivos, tá? Essa é a ideia de esse bate-papo com vocês aí, uns 15 minutos mais ou menos. Vamos lá, Bruno. Aqui a gente repartiu a quantidade de entrevistados, assim, é significativo para nós esse volume, porque são gestores de marketing, então dá uma percepção muito forte para vocês e para nós também, como é que está o processo de captação do Antec Interior e o que a gente pode melhorar. Então, a base base de alunos acima de 10 mil, entre 10 mil e acima de 10 mil é um volume interessante, então são instituições de médio porte. Então, muitos de vocês provavelmente responderam essa pesquisa. Então, esse é o invólucro que a gente tem para apresentar para vocês. Vamos lá. Avaliação do resultado da equipe interna. Então, a gente fez uma pesquisa para entender se vocês estão satisfeitos com os resultados da captação de 24,2. Nós sabemos que ele tem um percentual menor que um intake de verão, ou 24,1. Investimento em marketing e custo de equipe interna são maiores que o intake para a maioria de vocês, para mais de um terço. Então, a primeira percepção é, sim, é fato, estamos gastando mais para trazer o mesmo volume de alunos. Tá? Então, essa dor não é só de vocês, provavelmente, é de todos. Então, satisfação, resultados de captação, se você pegar ali, a gente tem satisfeito, indiferente, satisfeito, muito satisfeito, é um dado interessante também, mas se você perguntar para qualquer mantenedor aqui, o Sandro, enfim, todos, a gente nunca está satisfeito com o resultado do intake. Quem é gestor sabe que sempre dá para melhorar, principalmente quando você olha a capilaridade e a quantidade de cursos que você tem que ir atrás. Tá? Então, assim, a gente nunca está satisfeito. Investimento em marketing, captação maior ou similar, então isso a gente percebe muito forte. Então, e aí vai das estratégias também do planejamento de marketing, do início da captação, para buscar ferramentais diferentes ou ações diferentes para minimizar ou manter o mesmo investimento para captação. A perspectiva também achei interessante, né, da captação para de 2025, percentualmente, é positiva. Então, assim, eu acho que esse incômodo em relação aos custos mais altos, acho que fazem todos os gestores de marketing buscarem inovações e serem um pouco mais disruptivos. Satisfação com a equipe interna, isso me preocupou um pouco, porque eu tenho que ter uma satisfação 100%, né, com o meu time interno. Né? Então, aí tem um olhar também em relação ao que a gente pode melhorar. E aqui também custo de equipe interna, captação, menor, similar ou maior. Então, a gente vai ver nos próximos dados o quanto é importante a gente atentar ao nosso core business, né? O quanto eu consigo buscar profissionais externos que possam melhorar o meu processo com o mesmo valor de investimento. Acho que a premissa básica é essa. E a gente percebeu também isso, né? A equipe interna, muitas vezes, ela não consegue atingir os valores necessários para a manutenção, para a meta das instituições de ensino. Vamos lá, Bruno. Avaliação das atividades processos de captação, né? Tráfego pago, campanhas publicitárias, performance do site, são principais atividades de marketing e vendas desenvolvidas com apoio de parceiros de negócio. Então, aqui a gente fez uma repartição, né? Quem tem equipe interna tem equipe externa. Está bem claro que, se essa pesquisa fosse feita alguns anos atrás, tráfego pago tinha uma equipe interna muito grande, e eu percebo isso e vivi muito isso em instituições de ensino. Elas começam a perceber que eu consigo ter pessoas ou estruturas com know-how especializadas na área educacional. Tráfego pago parece que é um commodity, mas não é. Tráfego pago gerido por instituições que tenham o seu time com experiência na educação é uma coisa. E principalmente também nesse processo de terceirização, a quantidade de instituições que utilizam agências genéricas, que não têm o DNA da educação, que não tem essa corrente da educação, tá? Eu adoro quando a gente fala sobre estratégia SEO, quer dizer, o quanto eu posso tirar daqui de cima e colocar aqui de baixo, o quanto eu posso melhorar o meu resultado sem necessariamente ter investimentos muito fortes em tráfego pago.
é construção de marca. Tem um tópico muito interessante que está sendo discutido hoje em marketing, que é mídia de varejo, virtual media também, é aquela disponibilidade mental e física. Aí você olha isso no EAD, isso acaba sendo extremamente importante, né? Você tem um EAD em evolução, em crescimento, mas você não tem a prerrogativa da pessoa experimentar aquela coisa do varejo, eu ir até o local, né? Então, se ou uma estratégia é extremamente importante para você diminuir o tráfego pago, a gente percebeu que a equipe interna acaba sendo a gestora dessas construções. Aí tem um espelhamento em relação à criação e website landing pages, campanhas publicitárias, você começa a perceber que a equipe interna também começa a absorver, e, novamente, a equipe externa, terceiros experientes, acabam tendo uma participação menor também. Coisas, obviamente, inbound marketing importante também, está muito forte das instituições. A gente, performance de site, que tem tudo a ver com SEO também, estratégias. CRM, né, o quanto, muitas vezes, a construção e a gestão assertiva de um CRM com terceiros é muito mais... traz muito mais resultado do que com o próprio time. Quer dizer, eu tenho que estar sempre com pessoas experientes que consigam conhecer tecnicamente essas funcionalidades e muitas vezes tem outras atribuições também. Então, CRM é uma coisa tão importante, muitas vezes tão mal utilizado, tá? Copyrights, a equipe interna está fazendo, planejamento editorial muito forte também com a equipe interna, e gestão da permanência, que é muito, isso foi dado muita atenção da gente, 100% isso com a equipe interna. Quer dizer, ninguém está olhando de buscar também terceiros, de buscar sair um pouco do tradicional que a gente tem de permanência e buscar ferramentais para isso também. Bruno? Comparativo de investimento de marketing, então, a análise dos valores investidos, ciclo de captação, Media Capital 2 versus 23.2, né? Transformação tecnológica gera redução de mídia off e o PAP, e crescimento do investimento tecnológico em mídia on. Quer dizer, fica claro que investimento em marketing está aumentando. Se vocês olharem ali, principalmente mídia on, valores aumentaram muito mais do que 23.2. Mídia on Google, a mesma forma também. Então, o que acontece? As mesmas estratégias, muitas vezes, os mesmos investimentos, e para alcançar o mesmo volume de leads gerados, alcançar o mesmo valor de conversões dentro do funil, você acaba tendo que imputar mais valores. Eu sempre falo, né, marketing digital é importante, tem que acontecer, mas para o presencial, principalmente, o quanto de atividades outbound, de off, são importantes também. Então, é uma construção mini-channel, você tem que fazer todos os canais, não pode delegar nenhum deles, mas a percepção estamos gastando muito mais com o digital para ter os mesmos resultados que tivemos no ano passado. E há uma tendência também, se não pulverizar um pouco mais, se não melhorar esse processo de investimento, de ter um investimento maior também. No próximo ano, nossa pesquisa vai trazer isso, eu tenho certeza que o investimento do ano que vem vai ser maior que o investimento agora. Então, muitas vezes a gente está numa construção de manutenção das mesmas construções ou dos mesmos planejamentos, que pode acarretar, obviamente, um investimento muito maior em mídia, em marketing digital. A gente também perguntou e quis entender a meta comercial versus custo de aquisição do presencial. Então, apesar do cenário desafiador, mais de 1/4 respondentes apontam um atingimento superior a 100% da meta. Então, espero que todos responderam isso de forma adequada, né? Porque, assim, a gente percebe um alargamento muito forte do EAD e uma diminuição do presencial, né? Então, base de alunos de graduação, você tem a maioria das instituições de 2.000 a 5.000, de 3.000 a 10.000. Valor médio da mensalidade de graduação entre 750 e R$1.000, vai entre 500 e até R$1.500, dependendo da instituição de ensino. Atingimento da meta comercial para cursos presenciais, percentualmente, 29 relatam que acertaram, atingiram suas metas. Agora, para baixo, entre 50 e 75, mais da metade desse percentual. Então, o fato é esse. O CAC na graduação presencial me chamou muita atenção, né? Abaixo de 500, é ótimo, visto os valores das mensalidades. A gente sempre tenta calcular uma mensalidade meia, em alguns casos 2 mensalidades para fazer a aquisição de um aluno. Então, tem uma construção interessante aqui.
e comparativo de desempenho melhor que o intake anterior, 23,2, mas uma boa parte está similar ou menor. Agora, o à distância, né, o desempenho é superior, é o que o Bruno apresentou, que a gente vê em pesquisa, a gente que vê as instituições realmente se estruturando um pouco melhor no EAD, e o custo para aquisição para a grande maioria está controlado em R$500, que eu acho alto também. Então, você tem uma média de cursos abaixo disso, a gente está falando de quase 2 ou 3 mensalidades para alguns casos do custo de aquisição nesses valores, tá? Então, base de alunos de graduação à distância, a gente teve um respondente aí menor de 2.000, então são instituições que não são, obviamente, né, não são grandes players, estão no mercado de grandes players, com grandes investimentos. Então, eu sei a dificuldade que tem em relação a você fazer uma construção, uma boa captação de EAD, frente, né, tendo que lutar ou ter a mesma corrida por mídia, por atenção de grandes grupos educacionais. O valor médio de mensalidade de graduação à distância abaixo de 500, entre 150 e 200. Você vê, entre 150 e 300 é o valor de mensalidade de pós-graduação, de graduação EAD. Né? Então, se a gente está falando com um CAC um pouco maior, então, muito provavelmente, vocês estão, o investimento que vocês têm para trazer um aluno passa 1 ou 2 alunos, no mínimo. Atingimento da meta acima de 100%, um percentual de 35% dos respondentes, e, obviamente, quase todos não conseguiram bater as suas metas durante esse intake, durante esse período, tá? CAC na graduação à distância abaixo de 500, então tem algumas situações acima de 500, mas muito pouco, então é um número preocupante, tá? É um número que obviamente, nas construções, nas campanhas, tem que olhar e tem que estar diminuindo sempre esse CAC, e a gente percebeu isso, né? Esse CAC, ele tende a uma elevação a médio prazo também, provavelmente no próximo intake. Comparativo de desempenho, melhor, similar ou menor, então, se bateu, assim, a percepção é muito igual em relação ao desempenho que tiveram, tá? Eu acho, assim, pessoal, alguns insights importantes, assim, para a gente finalizar. Profissionalizar a estrutura, eu sei que todos fazem, todos têm, é extremamente importante, mas tem insights, tem comparativos, tem um olhar mais alargado do que possa fazer para melhorar o resultado, é extremamente importante, tá? Então, essa é uma pesquisa que a gente faz para entender como que é a atividade profissional de marketing. Ela não tem uma prerrogativa de criar modelos, mas começar a nos dar insights aqui para as nossas gestões, aqui na CRAT, para a gente começar a perceber o que a gente pode melhorar no processo de captação de novos alunos, e mais importante, né, cada vez mais fazer uma construção de diminuir investimentos de tracionamento, que é o que realmente está estrangulando as instituições de ensino hoje. É isso, Bruno. Estava no mudo aqui. Sandro, fica à vontade. Bom, gente, quanta coisa, né? Quando a gente começa a olhar para esses números todos, quanta coisa que a gente começa a pensar e refletir, né? A importância de nós estamos aqui, né, do ensino particular, o privado no Brasil, o quanto nós somos importantes para o desenvolvimento econômico e social do país, né? O quanto nós somos importantes. O Brasil, em algum momento, lá em 2014, no Plano Nacional de Educação, ele desejou, né, ele semeou, e a gente chegou agora em 2024, 10 anos, prorrogou para mais um ano, como se isso adiantasse, né? Porque o que não se fez, não se deu conta em 10 anos, como é que vai dar conta e resolver em um ano só? Não vai dar conta, né? A gente tinha uma proposta aí de chegar na taxa bruta de 50%, né? Na taxa líquida de 33%. De novo, agora nós acabamos de ver aqui, né, pela apresentação do Censo 2003, que nós estamos muito longe disso, né, diferente de países ali, como foi mostrado a Coreia do Sul, por exemplo, depois de um pós-guerra se reestruturou e chegou a 70%, né, os próprios Estados Unidos tem 51%, Canadá, enfim, e o Brasil ainda tem muita coisa para caminhar em relação a isso. E eu acredito particularmente que esse desafio, ele vai acontecer e ele poderá ser superado com as instituições particulares de ensino que somos nós, que estamos aqui lutando, né? Muitos insights aqui, chamou atenção, por exemplo, a administração presencial, né? Eu vivo isso, e eu particularmente tinha só administração presencial EAD, eu estou retomando esse ano, né? O Bruno está aqui, que é um dos meus diretores, com a administração presencial, e olhando para isso, disse, olha, tem campo para os dois, né? Tem campo para os dois, né?
Santa Catarina, a gente vê com muita força a tecnologia, sim, é uma terra de muita tecnologia, nós temos polos tecnológicos, né, Joinville, Florianópolis, principalmente Joinville é um grande polo tecnológico, né, então, assim, está muito, muito coerente, assim, né, e a oportunidade que nós temos aqui no nosso estado de continuar trabalhando fortemente, né. E ainda só para terminar o meu comentário aqui, eu quero abrir para as pessoas depois também, Bruno e Alexandre, certamente nos próximos anos o índice presencial nosso ele vai mudar muito para cima, devido a uma política pública que foi lançada no ano passado aqui, né, que é o Fundes Universidade Gratuita, uma política que vai injetar em 2026 1 bilhão e 600 milhões de reais, tá? Quando é o último ano, né, é a culminância, assim, do projeto, né, ele vai injetar 1 bilhão e 600. Desses, ficarão 300 milhões para as instituições, né, associadas aqui à Ampesc, né, que são as particulares, e 1 bilhão e 300 também para as privadas, mas são as privadas fundacionais, também chamadas de comunitárias. Mas o fato é que todo esse dinheirão, ele vai para o presencial, né, em algum momento no início ele contava pelo OED e depois uma decisão política também, né, colocou no presencial, mas independente da modalidade, há uma lição de casa sendo feita aqui no estado, quando eu olho para mirar e tentar atingir o que o Plano Nacional de Educação está tentando buscar aí. Então, esses números vão mudar, certamente, em bem pouco tempo para nós aqui, né? Então, um pouco sobre isso, né? Eu acho que tem bastante coisa para a gente aprender, eu também queria deixar aberto. O grupo não está tão grande assim, então eu fico um pouquinho confortável de que se alguém quiser também levantar a mão, né? Não precisa perguntar só pelo chat, perguntar alguma coisa, fazer um comentário, a gente está aqui para aprender, como eu falei, a gente está aqui para trocar, ninguém é dono de nada aqui, de nenhuma verdade, né? A gente trouxe, eu acho que bem mais provocação do que, vocês trouxeram bem mais provocação, para nos colocar nessa cadeira e estar olhando para isso tudo e usar essas informações a nosso favor e potencializar os nossos negócios dentro da educação, né? Então, vou deixar um pouquinho aberto, se alguém quiser comentar, se alguém quiser perguntar, se alguém quiser acrescentar, a gente tem mais um tempinho ainda aí para aprender, por favor. Valquíria, acho que levantou a mão aqui, né? Isso. Primeiramente agradecer, né, Bruno e Alexandre pelos insights, como o professor Sandro bem colocou, importantes para a gente, pelo compartilhamento, né, de forma gentil, gracioso que vocês trouxeram. Na opinião de vocês, quanto a essa questão de reduzir custos, aumento de mensalidade e novas matrículas, né, que eu sei que é um carro-chefe também da Crátilo, né, esse produto. Como fazer, né, isso, tendo esse cenário que o professor Sandro bem colocou aqui no nosso estado, né, como fazer essa junção, até por conta também de tanta concorrência, né, nós temos de um lado uma concorrência, né, muito grande na região sul, até o Bruno trouxe dados bem enfáticos nisso, né, a região sul tem muitas instituições de ensino, né, privadas inclusive, nós temos ainda o setor público também, né, e como as instituições podem ter um diferencial, alguma coisa que de repente pudesse, captar mais, e fazer com que esse aluno também, né, permaneça, tenha interesse, né, na educação superior, porque tem também essa questão do perfil do aluno, né, o aluno, hoje em dia é um perfil diferente, né, é um aluno que às vezes não quer ficar tanto tempo numa instituição de ensino, quer algo mais rápido, como mudar isso e como trazer esses alunos para a instituição, diante dessas questões, né, do mais calouros com menos investimento, que até inclusive eu estou copiando da própria apresentação de vocês, Bruno. Tá, não, excelente pergunta, Valquíria. Aqui na Crátilo, a gente tem trabalhado com instituições, a gente não tem trabalhado com grandes grupos, né? A gente tem um foco nas marcas regionais, por isso que a gente valoriza tanto parcerias como essa com a Ampesc, né? De trabalhar e de fomentar, levar informação para instituições regionais, instituições locais, né? E de uma forma geral, Valquíria, o que a gente observa no mercado, quando a gente entende os grandes grupos, é óbvio que há toda uma questão de ticket, né, que a gente é conhecido por todos, né, os tickets praticados pelos grandes grupos, mas não é só o ticket por si só que faz o volume das matrículas, né? Então, os grandes grupos possuem uma profissionalização
gigante nos processos de captação e de investimentos também, né? Então, o primeiro ponto para que a gente seja competitivo com os grandes grupos, não necessariamente a gente vai conseguir usar as mesmas armas, provavelmente não, porque são armas que numa marca local, ela não cabe, principalmente do ponto de vista orçamentário, né? Então, em mídia, nós nunca vamos, com raríssimas exceções, dentro de um estado, competir com os milhares investidos pelos grandes grupos, né? Mas, do ponto de vista de tecnologias e de estratégias, nós conseguimos sim, e conseguimos ir além dos grandes grupos, né? Porque a grande força dos grandes grupos é preço e a propaganda, né? Há uns 2, 3 anos, o Semesp fez uma pesquisa nacional com alunos do ensino médio para entender qual era o poder como que eles decidiam em fazer uma instituição de ensino, né? E aí a primeira resposta, todo mantenedor fica feliz, porque é o mantenedor de regional, né, que ele escolhe pela qualidade. Ele falou, olha, ok, pelo menos eles estão sabendo mensurar. Aí essa pergunta é, tá, como que você mensura o que é qualidade? E aí o que eles responderam? Eles mensuram o que é qualidade, o que ele vê na mídia, ou seja, né, quem está pondo mais propaganda, está pondo mais marketing, eu não posso esperar, a gente acabou de falar de dados, o professor Sandro também trouxe isso, né, da taxa de escolaridade, PNE, todas essas nossas dificuldades, a gente não pode esperar que um jovem aí de 16, 17 anos vai ter todos os subsídios, todos os elementos para se fazer uma análise de fato, né, acadêmica e pedagógica de uma instituição. Então, nós precisamos, dentro das marcas regionais, fomentar cada vez mais, profissionalizar os nossos processos e saber onde investir o dinheiro, né? Então, por isso que esse compartilhamento de dados também é muito do que a gente acredita. A primeira base é trabalhar com inteligência de dados, porque senão a gente investe mal, né? Onde que o recurso, cada vez ele é mais difícil, né? Então, como é que eu vou conseguir otimizar esse recurso? Para otimizar esse recurso, eu tenho que saber exatamente onde eu vou colocá-lo, né? O que está trazendo retorno. E onde colocá-lo e como analisar isso também, né? A gente observa já há vários anos, né, o potencial que o on tem, em detrimento do que tem acontecido com o off, mas não é simplesmente eu colocar uma verba no on que isso vai me trazer aluno, né? Qual é essa análise? Qual é a especificidade que eu vou ter para isso, né? Qual é a característica para aquilo? E o ferramental é a mesma coisa, né? Então, todas as discussões, a gente faz reuniões diariamente aí com mantenedores de norte a sul do país, e muitas vezes o mantenedor vem e fala, olha, mas agora eu contratei um CRM, vai tudo dar certo aqui na minha instituição, né? E não necessariamente, né? Porque o CRM é uma ferramenta importantíssima, é uma tecnologia, só que simplesmente você contratá-la, ela não vai fazer o trabalho sozinho, você precisa ter quem vá programar isso, quem vai fazer essas integrações e quem vai gerir isso no dia a dia. Como é que eu vou gerir esses fluxos? E principalmente, quando a gente está falando de marcas regionais, o Alexandre trouxe isso ali na fala dele também, e é algo que a gente acredita muito aqui dentro da Crátilo, investe nisso nos nossos clientes, principalmente como atrair mais em tráfego orgânico, né? Inclusive, um dos nossos cases, que acho que até o material que a Valquíria está colocando ali, nesse ano, 40% das matrículas vieram de tráfego orgânico, né? E o tráfego orgânico, ele é muito mais barato do que o tráfego pago, né? Só que ele exige também expertise, ele também exige tecnologia. Como é que eu vou fazer um trabalho de SEO? E aí, as marcas regionais, ela tem um potencial gigante de estratégias e de crescimentos que, na sua grande maioria, não estão sendo utilizados, né? Então, hoje, infelizmente, é incomum você ver o que deveria ser a prática de todas. Então, é incomum você encontrar numa marca regional um bom trabalho de SEO, uma boa estratégia de inbound, né, toda essa parte de produção de conteúdo, trabalhar bem essas réguas de relacionamento, né, eu faço um investimento de marketing, jogo para o site, o próprio site é um defrator da marca, né, o site possui erros, ele não consegue encontrar as informações. Então, o processo de captação, a jornada de experiência desse candidato, ela precisa ser revista e analisada ponto a ponto, desde quando ele é um lead, como eu vou atrair esse interessado, como eu vou nutrir, fazer a matrícula e depois continuar com ele, né? Porque esse é outro erro também que a gente tem nas instituições privadas, e também me preocupa o dado ali que o Alexandre apresentou, né? Quando a gente diz 100% de tudo de permanência é feito interno. Como que está sendo feito isso?
né? Ou talvez nem está sendo feito e a gente está dizendo que está, né? Então, se gasta muito para se trazer o aluno, a gente está vendo aqui os custos, e depois que ele está dentro do nosso campo, seja físico ou seja digital, o que a gente está investindo para que ele continue aqui e ele não saia daqui? Porque os nossos índices de evasão também são gritantes, né? Então, acho que o principal equilíbrio, e recapitulando aqui o que você estava colocando, Valquíria, seria investir em tráfego orgânico com todas essas tecnologias, todas essas ferramentas, e conhecer muito bem o seu mercado. Conhecer muito bem o ticket dos seus concorrentes, fazer esse posicionamento, porque na hora que você vai investir em balde, por exemplo, é onde é o pulo do gato das instituições regionais, das marcas locais, porque a tradição que vocês têm de marca, tudo que é feito localmente, a contribuição que essas marcas privadas possuem para a sociedade local, de atividades de extensão, de eventos, de parcerias, de associações, e a gente utiliza isso como? Não é simplesmente fazer uma matéria e jogar lá no blog e achar que isso vai trazer, né? Eu preciso entender de tecnologia, eu preciso entender dos mecanismos de buscas para fazer. A gente já fez análise de instituições, por exemplo, que tinha um volume gigante de conteúdo dentro dos blogs, dentro dos sites, e quando a gente comparava com a concorrência não tinha 10% do conteúdo, só que a concorrência tinha um tagueamento, ela tinha um posicionamento muito melhor do que essa outra, porque ela produzia poucos textos, mas ela produzia de forma assertiva. E isso os grandes grupos fazem muito bem, né? Eles fazem muito bem o tratamento dessas informações. Então, né, o que chamou a atenção, ali, como o Sandro chamou nossa também no caso da administração. Em cada uma das cidades de vocês, na hora que eu estou pesquisando lá o que um administrador faz, pode olhar que vão sair algumas marcas como primeiro lugar no Google. Por que elas estão no primeiro lugar? Será que as marcas regionais estão ali no primeiro? Né? Quais são as palavras-chave que a gente está usando para atrair essas pessoas? Tá? De uma forma geral, acho que isso. Deixa eu só fazer um comentário aqui, eu achei importante, como toda a colocação do Bruno, mas tem um tópico sendo muito, que é o marketing hiperpersonalizado, que eu acho que ele tem uma adequação muito forte para as gestões de vocês. Quer dizer, eu vou criar experiências únicas, né, que qualquer grande grupo não consegue, não tem essa capilaridade, não tem essa aproximação que vocês têm com a comunidade, com a localidade, com as pessoas que circulam nas suas instituições. Soma-se a isso também, acho que o Bruno colocou muito bem, né, a profissionalização. Não me entenda errado, por favor, não que não é profissionalizado, mas assim, entender quais são as novas tendências de tecnologia, principalmente no processo de aquisição de novos clientes, de novos alunos, trazer esses candidatos para dentro. Então, assim, é a junção dessas duas coisas, né, o Bruno coloca muito bem. Eu trabalhei numa instituição que a gente conseguiu, da mesma forma, né, reduzir o investimento em tráfego pago. Obviamente, você tem um custo também de ferramental, de entender tecnologia e de pessoas capacitadas, e melhora significativamente o teu CAC. É o que a gente quer, tentar trazer um aluno que tenha permanência, né, que continue assíduo na sua formação, mas com custo cada vez menor. Interessante. Muito bem, gente. Que conversa boa. Rende bastante isso aqui, né? Vai render muito. O professor Sandro colocou uma situação muito importante, né, porque a gente tem um programa no estado muito importante e a gente quer oferecer para os alunos, né, então o professor Sandro foi a peça fundamental aqui para a gente poder fazer essas conexões, né, e o que o Bruno trouxe, professor Sandro, é muito importante, né, nessa questão da riqueza que as nossas instituições levam para a comunidade. Então, o que o Bruno colocou é bem interessante, porque nós passamos isso na Ampesc, às vezes a Mariana e eu, nós procuramos notícias das instituições e aí a gente vê quanta coisa as instituições produzem, quantas ações importantes elas fazem, quanta entrega para a comunidade a instituição de ensino superior privada, como o perfil das nossas, né, as nossas associadas fazem a diferença aonde estão inseridas. E esse é o modo ali, né, o gancho para poder justamente estar mais próximo, né, e referendar a qualidade, porque isso é qualidade, né, também. Eu sempre digo que não faz sentido nenhum esse ensino existir se não for para servir a comunidade. Não faz o menor sentido, né? E nesse processo de servir a comunidade, é quando a gente se conecta com ela, é quando a gente engaja, quando de fato mesmo nós estamos naqueles lugares, né? Quando de fato a gente entra naquelas empresas, a gente entra naquelas escolas, e a gente passa a ser chamado depois para esses mesmos espaços,
né? Eles nos chamam para isso, para desenvolver determinados projetos, determinadas ações. Então, é uma grande oportunidade. Agora, claro, nem tudo está ali, isso é uma parte, né? Como muito bem dito pelo Alexandre e pelo Bruno, né? Há que ser toda uma inteligência para que, de fato, a gente consiga fazer a captação. Então, é uma inteligência de marketing, uma inteligência de mercado, uma inteligência de muita tecnologia hoje, né? Excepcionalmente muita tecnologia, um conhecimento, assim, muito robusto, né? É uma jornada, né? Porque, assim, a gente está vivendo num momento em que o ticket médio vai caindo e vai aumentando o valor para a gente fazer uma aquisição desse aluno. E daí, como é que a gente faz para driblar tudo isso? Então, realmente, para driblar tudo isso, é muita inteligência de tecnologia, de marketing, né, e de relacionamento, né? Eu acho que essa composição, especialmente essa triangulação, assim, né? Gente, de nós já passamos aí um também, pouquinho... Né? Opa, desculpa quem está falando, fica à vontade. Bruno. Não, Bruno. Eu ia só complementar que entre essas inteligências tem inteligência artificial também, né? Também, Bruno. Se permeia todas as ações de captação e ajuda bastante na redução de custos também. A gente tem 1 minuto ainda, posso fazer uma pergunta? Claro. Sim. Bom, primeiro, parabéns, né? Uma das melhores apresentações que eu vi. Já foi falado um pouco pelo Sandro, pela Valquíria, né? Alexandre, você apresentou um pouco das diferenças entre uma estrutura própria e uma estrutura externa. Eu concordo com isso, porque depende muito do momento da instituição, do tamanho, né? Eu acho que não dá para a instituição concorrer com as maiores do ponto de vista geográfico, mas quando você olha para uma pessoa, né? Se a empresa tiver a instituição tiver uma precisão cirúrgica e as ferramentas corretas, na cabeça daquela pessoa ela pode ser a maior, ela pode fazer a presença, né, e como ela precisa. Agora, em relação à estrutura, me chamou muita atenção quando você disse da questão externa, quando se tem uma estrutura especializada na área da educação, como, por exemplo, o tráfego pago, né? Uhum. Você consegue dar, de repente, 1 ou 2 exemplos do que uma estrutura externa especializada em educação seria melhor do que uma que não é especializada em educação? Porque eu trabalho muito, né, com parceiros, com profissionais que trabalham com a gente, né, prestando serviço. A gente tem que estar cercado dos melhores, né, independente se ele está com a gente ou um prestador de serviço externo. Mas eu vejo, por exemplo, nesse assunto tráfego pago, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que um especialista que tem essa bagagem na educação, se tem tanta diferença, se eu gostaria de alguns exemplos, você poderia compartilhar? Posso. Bruno, obrigado pela pergunta, é extremamente interessante, e eu nunca tive uma pergunta como essa. O que a gente percebe que, tradicionalmente, as empresas de tráfego pago são generalistas, quer dizer, não conhecem o que o Bruno apresentou agora, não conhecem as características do mercado educacional naquela região. Então, assim, o que eu falo existem hoje já instituições, não vou citar o nome aqui, enfim, nós somos uma instituição que faz isso também, que a gente tem profissionais que têm DNA educação, que têm proximidade com grandes grupos educacionais, ou trabalhar em grandes grupos educacionais, ou fazem serviço para grandes grupos educacionais. Então, assim, quando você fala em tráfego pago, você está falando de um pedaço de um processo de captação, né? Então, quando eu falo que você se aventurar, muitas vezes, com estruturas que têm diversos posicionamentos, ou diversos clientes em diversos segmentos, pode não oferecer o diferencial, o detalhe que quem conhece educação como um todo e está no mercado há muito tempo pode trazer. Então, assim, não estou falando da parte técnica e ferramental, que eu sei que a setagem é muito parecida, mas tem momentos e detalhes que muitas vezes até uma data, né, até um momento do processo de captação também, ou de investimento em alguns cursos, pode fazer diferença. A gente está falando de uma processação tão refinada, que isso você consegue ter alguns ganhos também no teu processo, no teu resultado final. Esse é um ponto. Você colocou uma coisa que eu acho importante também, a possibilidade de você buscar também profissionais, inclusive de tráfego pago ou de outras construções de marketing, em diversos estados do Brasil. Então, tive experiências assim também, que foi até questionado. Eu tinha uma operação em Curitiba, nós tínhamos operação em Curitiba, e eu tinha gente de tráfego pago em Salvador, por exemplo, né, e tinha mesmo. E foi questionado, né, por que ele pode fazer? Eu falei, porque tecnicamente o ferramental é muito parecido. E essa pessoa também é do mercado educacional, atua no mercado educacional há muitos anos, já com o tráfego pago. Então, sempre quando a gente tenta trazer alguém
para fazer a gestão, principalmente de marketing digital, a gente tem a preferência, e o Grupo Crashing faz isso muito bem, de buscar profissionais da educação. Porque, assim, é uma diferença, tem uma sensibilidade um pouco diferente de quem faz um tráfego pago, por exemplo, uma concessionária ou de um grupo de restaurante. Foi essa a minha construção. E uma outra questão, que, contribuindo com o que o Alexandre está colocando, é o calendário que uma instituição tem, que é totalmente diferente de outras indústrias do sentido, né, do mercado. Nós somos uma área extremamente regulada, com muitos processos e com muitas datas que não são estabelecidas pelas instituições e sim por órgãos oficiais, né, e precisamos seguir aquelas. E se você tem uma dissintonia entre um programa que é extremamente importante para a instituição e o que está sendo produzido e o time, isso impacta dentro do processo, né? Então, é óbvio que toda área tem suas particularidades, né? O Alexandre colocou o exemplo de, vou vender um carro, tal, né? Não é tanta a minha especialidade, mas provavelmente se eu estou vendendo um carro em janeiro, ou se eu estou vendendo em março, eu não sei se tem tanta diferença assim. E para a educação, cada mês é totalmente diferente do outro, depende, né, de processo, campanhas de Enem, campanha de FIES, campanha de ProUni, campanhas do que vocês vão fazer aí agora, como o Sandro bem trouxe, né, de todo esse investimento para o ensino presencial. Então, se a gente não tiver o conhecimento técnico do que vai ser feito, é difícil que mesmo a pessoa que é especialista e que é técnica numa atividade de tráfego pago, por exemplo, tenha o mesmo time. Então, a gente já teve reunião com muitas instituições que nos procuraram num momento de dor, de ter perdido um time de uma campanha que não subiu, porque a empresa entendeu que 1 ou 2 dias não faria diferença, e quando subiu, já nem tinha um edital público, por exemplo, aberto para aquela campanha, e N outras coisas que a gente poderia colocar. A Morgana levantou a mão aqui, Morgana. Perfeito, obrigado, Alexandre. Obrigado, Bruno. Eu queria complementar em relação ao tema abordado, que é principalmente um know-how que traz através dos KPIs que a gente trabalha de mercado, né? Então, a gente sabe quais são os KPIs médios de mercado e consegue melhorar a campanha com base nesses dados também, que eu acho que é o grande ganho de quem é, de fato, especialista e voltado para a área de educação. Está no mudo, Sandro? Muito bem, gente. Eu tive que dar uma saidinha, coisa de home office. A gente chegou uma máquina de lavar que eu tinha comprado. Vê se pode. Fiquei desesperado. Falei, eu vi que era o caminhão, e aí minha babá não tá em casa com o meu menino. Quem nunca passou por uma dessa, né? Falei, o que eu faço? Saio daqui correndo, volto, deixo. Mas dá uma pena, né? Fazer os caras voltarem outro dia por causa disso, aí num caminhão, né? Subir um morro aqui. Mas tá tudo certo, gente. Eu quero mais uma vez agradecer ao Grupo Crátilo, né? Agradecer ao Bruno, agradecer ao Alexandre por esse momento tão gostoso, né? Que a gente teve aqui, de troca, de aprendizagem, que eu acho que é uma semente, né? Tem muita coisa aí para a gente conversar ainda sobre isso. Agradecer em nome da Ampesc, né? A gente sabe que o Grupo Crátilo, ele é um grande parceiro da Ampesc, né? E também está sempre à disposição. Eu acho que se qualquer um de vocês, em qualquer momento da instituição, quiser marcar um horário com o Grupo Crátilo, chamá-los para conversar, trocar uma ideia, entender um pouco mais, eles são muito abertos para tudo isso, para aprender, para construir, fora todas as construções, os produtos e serviços que eles também disponibilizam e oferecem, dentro de um mínimo aí de quase 20 anos, mais de 20 anos de experiência nesse mercado educacional brasileiro de maneira muito especializada. Então, em nosso nome da Ampesc, a gente agradece vocês mais uma vez, e Valquíria, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né, deixando à vontade. Bruno, tá tudo bem assim? Alexandre, tá tudo bem assim? Tudo bem, é só agradecer, e o que eu ia falar, você agradeço que você também colocou, que é realmente se pôr à disposição, falar que a gente está extremamente flexível e aberto para ouvir as instituições, para discutir, para fomentar debates, né? Acho que isso é muito importante na nossa área. Também venho tanto de educação, minha área de formação também é em marketing, é em comunicação, e vejo como que muitas vezes a gente está sozinho para se tomar uma decisão importante, ou uma questão estratégica, né? Quem eu posso ouvir, quem que eu posso conversar. Então, contem conosco realmente como um parceiro para o que vocês precisarem aí. A gente tem um carinho muito especial pela Ampesc, por todas as atividades que a gente tem feito juntos, né? E nos provoquem também, né? Olha, podemos discutir tal coisa, o que não tiver de profissional na Crátilo, a gente convida outras pessoas, podemos fazer outros momentos, outras discussões sobre outros temas, né? A parte da permanência mesmo é algo que a gente pode
falar muito, perguntas super oportunas, como vocês colocaram aqui, né, de como desenvolver, aqui a gente acaba tendo um pouco tempo, você fala de mais forma genérica, mas como fazer uma campanha de fato mais assertiva, com exemplos de construções, muito mais próximo até de um workshop, em grupos, etc., a gente está à disposição de vocês. Ai, que bom. Obrigada. Perfeito, gente. Então, muito obrigado, boa tarde e uma excelente semana para todos vocês aí. Um abração. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde.